Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado à Grécia Antiga. E hoje a gente vai trabalhar com a cidade de Atenas, falar sobre democracia, alguns aspectos culturais da civilização grega. Vamos lá. Atenas foi uma cidade que foi fundada pelos jônios. E era uma cidade muito próxima ao mar. Por isso, os atenienses desenvolveram várias atividades marítimas, como navegação, pesca e também o comércio marítimo. Inicialmente, o governo de Atenas era uma monarquia, porém, as decisões eram tomadas pelos chamados eupátridas, que quer dizer bem-nascidos. Então, eles eram como que um conselho que auxiliava o rei. Então, somente os bem-nascidos tinham participação política. Contudo, o legislador Solon vai implantar várias reformas políticas em Atenas. Uma delas foi suprimir a escravidão por dívidas entre cidadãos atenienses. Dividiu os cidadãos em categorias de acordo com a riqueza agrícola. E aí estabeleceu que somente os mais ricos poderiam, então, participar. Então, o critério de bem-nascidos, então, estava excluído. Ainda assim, a cidadania ateniense era restrita. Bom, a ampliação da cidadania ateniense, da democracia ateniense, ela se deu também com as reformas de Clístenes. E aí a democracia ela vai tomar as características mais próximas da nossa. Bom, para começar, existia a eclésia. Eclésia era uma assembleia onde todos os cidadãos poderiam comparecer e deliberar sobre os mais diversos aspectos da sociedade ateniense. Então, a eclésia ela era aberta a todos os cidadãos. E aí o critério de renda foi abolido. Além disso, tinham as bulê. Bulê, no caso, eram o quê? Eram uma assembleia que era votada pelo povo. Um conselho formado por 500 cidadãos que eram escolhidos por sorteio. Então, a bulê propunha o que deveria ser votado na eclésia. A democracia ateniense era direta, ou seja, os cidadãos compareciam pessoalmente nas assembleias e deliberavam. É diferente da democracia atual nossa, a democracia representativa. Como assim? Representativa, nós escolhemos representantes que, em tese, irão na Assembleia, como o Senado, a Câmara, e vão decidir por nós. Então, eles vão fazer opções e aprovar leis que são de acordo com os interesses da maioria. Isso é em tese. A gente sabe que não é assim que funciona no nosso país, principalmente. Além disso, também foi estabelecida a chamada Lei do Ostracismo. O que vem a ser isso? Todos aqueles que, de alguma forma, violassem a democracia ou ameaçassem, eles, então, eram expulsos da cidade por 10 anos. A democracia ateniense ela era bem limitada. Ela só se limitava a homens com mais de 18 anos, nascidos em Atenas. E aí excluía um grande número de pessoas, a começar pelas mulheres. As mulheres não eram cidadãs, não eram consideradas cidadãs, não tinham participação política. Depois, os escravizados, uma vez que só poderiam homens livres, nascidos em Atenas, ter a condição de cidadão. E, no caso, também os estrangeiros estavam excluídos. A reforma de Solon, como eu falei, ela aboliu a escravidão por dívidas.
porque em Atenas era muito comum isso. Se porventura alguém tivesse alguma dívida com outra pessoa, essa dívida poderia ser paga por meio de trabalho de escravos. E isso estava previsto na lei, mas foi abolido. No caso, a democracia ateniense ela vai, digamos, entrar em sua plenitude com Péricles, que é um grande líder ateniense. Péricles criou um tribunal popular formado, no caso, por membros eleitos por sorteio, que ficavam no cargo por um ano. Eles eram substituídos também por outros por meio de sorteio. Nesse tribunal se julgava, por exemplo, as violações daquela sociedade. Então, o júri era o juiz. Além disso, Péricles estabeleceu também uma renda para os mais pobres, para que eles pudessem deixar seus afazeres e participar das assembleias. Como eu já falei, a escravidão por dívidas ela tinha sido abolida. Porém, a escravidão na Grécia, em Atenas, não acabou. Por quê? Embora os cidadãos não fossem mais escravos, os atenienses passaram a comprar, a capturar, principalmente, escravizados de outras regiões da África, como é o caso do Egito. Então, ocorre o comércio de escravos. Vamos falar da religiosidade grega. A começar, os gregos eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, e muitos dos quais conhecidos por nós, por meio do cinema, por meio de animações. Quem nunca ouviu falar de Hércules, de Zeus, Poseidon, e por aí vai. Esses deuses eram um pouco diferentes da concepção que nós temos de judaico-cristã, porque esses deuses eles tinham atributos humanos. Eles, por exemplo, sentiam ciúmes, poderiam enganar uns aos outros, eles eram vingativos. Zeus, por exemplo, era infiel. Em várias narrativas mitológicas gregas, ele traía sua esposa Hera e tinha relações com outras mulheres humanas. Também, na Grécia, as cidades tinham o seu próprio deus. Um exemplo disso é a cidade de Atenas, que tinha como patrona a deusa Atena. Então, se erguiam santuários. A religião na Grécia Antiga era uma religião cívica. Por que religião cívica? Porque, no caso, os gregos faziam festas religiosas, procissões, cultos, oferendas aos deuses, para obter desses deuses, de alguma forma, proteção ou favores para a sua cidade. Então, isso era algo promovido, inclusive, pelo poder público, as cerimônias dos deuses. Também era muito comum, nos templos, os chamados oráculos, que eram sacerdotes, sacerdotisas, que orientavam a vida com um conselho. Então, por exemplo, no oráculo de Delfos, existia a Pítia, que transmitia às pessoas os conselhos dados supostamente pelo deus Apolo. A religiosidade grega também tinha as chamadas narrativas mitológicas. O que são mitos? São, no caso, relatos por meio dos quais se tenta explicar alguma coisa que a ciência ainda não tinha como explicar. Origem do mundo, dos seres humanos, alguns outros fenômenos, como chuva, geada ou estações do ano. Essa imagem aqui, ela, por exemplo, é uma narrativa mitológica, que é o rapto de Perséfone. Nessa narrativa, por exemplo, o que aconteceu? Hades raptou Perséfone, que era filha da deusa Deméter, deusa da terra. Nessa narrativa, então, ele leva Perséfone para o submundo e lá ela fica. E a mãe, ela então começa a castigar a humanidade porque a filha foi raptada. Ela então envia para o mundo um frio tão intenso que acaba com as plantações, gerando uma grande fome. E aí, Zeus, para tentar, de alguma forma, resolver o problema, pede a Hermes que vá ao submundo e traga de volta Perséfone. Só que ela se recusa, porque, ao que parece, ela tinha se apaixonado por Hades.
Então, cria-se um acordo. Durante o tempo em que Perséfone ficava com a mãe, a terra poderia, então, dar frutos, porque o clima era mais agradável, era mais quente. Quando, então, Perséfone se preparava para poder ficar com Hades, começava a esfriar. E no tempo que ela estava com Hades no submundo, era quando então vinha o frio, o gelo, a neve, e a terra deixava então de dar frutos. Ou seja, isso é uma explicação que os gregos tinham para as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Também um outro elemento que os gregos também criaram foram os próprios Jogos Olímpicos, que hoje são muito famosos e envolvem várias nações. Os Jogos Olímpicos, eles eram, na verdade, uma homenagem a Zeus, e ocorriam de 4 em 4 anos. Quando se aproximavam os Jogos, inclusive, as guerras eram interrompidas e várias cidades enviavam representantes para a cidade de Olímpia, onde acontecia os Jogos, que, no caso, era um acontecimento esportivo, cívico e religioso. Era muito parecido com o que acontece hoje também. Acendiam a pira olímpica e todo aquele ritual. Então, os jogos eles tinham um perfil militar e também aristocrático. Por quê? As provas elas eram muito parecidas com algumas tarefas militares. Por exemplo, atletismo é o quê? Corrida, lutas e por aí vai, lançamento de dardos. Alguns esportes até hoje existem, né, se a gente parar para pensar. E no caso, aquele que vencia os jogos, ele era homenageado com uma coroa de louros. E a cidade que tivesse um atleta que vencia os jogos tinha grande prestígio, era muito mais simbólico na época. Também outro elemento também é o teatro. O teatro também tem origem na Grécia Antiga. O teatro, ele era geralmente, as peças elas eram realizadas ao ar livre, porque no caso a acústica era melhor. Também se entoavam cantos, no caso líricos, e as peças teatrais elas eram uma homenagem ao deus Dionísio. E haviam praticamente dois tipos de peças teatrais: a tragédia e a comédia. A tragédia, no caso, geralmente eram o quê? Narrativas relacionadas a heróis, a grandes feitos. E a comédia era geralmente sátira com relação à política, a guerras e por aí vai. Então, essas duas máscaras aqui representam justamente essas duas modalidades de encenação. Ok? Então, fico por aqui e até a próxima aula, quando a gente vai começar a trabalhar com Roma Antiga. Até lá!